voltei agora com a nossa disciplina de ciências. Vamos estudar um assunto novo nesta mesma segunda-feira, 20 de setembro. Eu já peço que vocês peguem o livrinho de ciências para nós realizarmos as nossas atividades. Nós temos também a correção da atividade de casa que foi no caderno Ciências, portanto já pegue o seu. E você já anotou no vídeo anterior qual será a sua atividade de casa de ciências. Portanto, separe também estes materiais que nós vamos começar. Como vocês já anotaram a agenda, começaremos pela correção da atividade de casa da aula passada, que foi no caderno. Nossa última aula de ciências foi no dia 13 de setembro, há uma semana atrás. E nós vamos corrigir agora a atividade de casa. Na primeira questão diz o seguinte: faça a correspondência. Número 1 para vegetais aquáticos, número 2 para vegetais terrestres e número 3 para vegetais aéreos. E tem as alternativas logo abaixo para você colocar a numeração de acordo com a descrição que foi colocada no quadro. Na primeira questão, vocês observam que tem 3 alternativas. A primeira delas diz o seguinte: aqueles que se desenvolvem na terra. Quais são os vegetais que se desenvolvem na terra? São os aquáticos, os terrestres ou os aéreos? São os terrestres e vocês colocaram o número 2 na primeira alternativa. A próxima: aqueles que vivem presos nos galhos de outros vegetais. Quais são os vegetais? São chamados de aéreos. Embora esses vegetais não tenham a capacidade de voar, eles são chamados de aéreos, pois eles vivem presos nos galhos de outros vegetais por cima das árvores. Também vocês colocaram o número 3. E a última alternativa: aqueles que se desenvolvem na água. Obviamente são os aquáticos, número 1. Essa foi a primeira parte da atividade de casa. Na segunda questão, pinte os círculos de acordo com as instruções. Primeira instrução: de marrom os vegetais terrestres. Vocês pintaram todos os vegetais terrestres, o círculo que ficou ao lado da palavra, na cor marrom. De azul os vegetais aquáticos e de vermelho os vegetais aéreos. Eu coloquei algumas alternativas para vocês. Foram um total de 9 vegetais diferentes e vocês pintaram de acordo com essas indicações que eu coloquei na segunda questão. Hortênsia. Hortênsia é uma planta terrestre. Vocês pintaram esse primeiro círculo terrestre de marrom. Hortênsia vocês pintaram de marrom. A mangueira é o conhecido como pé de manga. Também uma planta terrestre. Segundo círculo de marrom. As algas são plantas aquáticas. Vocês pintaram esse aqui de azul. Coqueiro, essa próxima alternativa. Coqueiro é uma planta terrestre, vocês pintaram de marrom. Próxima alternativa: orquídea. A orquídea, como eu falei na aula, é um exemplo de planta aérea que vive por cima de outro vegetal. Vocês pintaram essa daqui, portanto, de vermelho, mas eu recebi de alguns alunos que colocaram também um círculo marrom. Tanto a orquídea ela pode se desenvolver por cima de outro vegetal, quanto ela também poderá ser plantada na terra. Mas a alternativa vocês podem colocar aqui na cor vermelha. Agora, margarida. A margarida é um exemplo de flor que é cultivada na terra, portanto ela é uma planta terrestre. Vocês pintaram esse círculo de marrom. Desse outro lado, o girassol. Girassol também é uma espécie de flor. E o girassol é terrestre, corzinha marrom também. Aguapé. O nome já está dizendo aguapé. Se é aguapé, vive na água. Vocês pintaram de
azul. E o último, cacto. O cacto é um vegetal que se desenvolve na terra e vocês pintaram esse círculo aqui de marrom. Muito bem, gente, já corrigimos a nossa atividade de casa. Vamos lá, abram o livro de ciências de vocês na página 127. Tem um textinho para nós lermos. Esse texto ele não fala de vegetais, está falando de um outro assunto, mas também muito importante, que se chama prevenção de acidentes. Você já se acidentou na sua casa, por exemplo, na rua, numa queda, ou tropeçou, ou acabou se cortando, se arranhando? É comum na infância nós cairmos, ralar o joelho, isso é normal acontecer com todas as crianças. Mas obviamente nós teremos alguns cuidados para evitar esse tipo de acidente. E nós vamos estudar agora, na página 127, um pouco sobre prevenção de acidentes. É possível prevenir os acidentes? Sim, é possível. E a maioria dos acidentes eles acontecem dentro da nossa casa, podendo ser com objetos cortantes, com quedas, com fios elétricos, e tem alguns cuidados que nós devemos tomar para prevenir esse tipo de acidente. Vamos ler agora o textinho, acompanha a leitura comigo. Os acidentes acontecem sem ninguém esperar. Podem acontecer em casa, na rua, na escola, em qualquer lugar. Podemos evitar a maioria deles se tomarmos cuidados e seguirmos os conselhos de nossos pais e avós. No dia a dia, temos que ter cuidados e atenção, principalmente em situações que possam representar risco para a nossa integridade. Observe. Cuidados em casa. Quais são alguns cuidados que nós devemos ter em casa para evitar esse tipo de acidente? Com embalagens de vidro. O que é que pode acontecer com o vidro caso ele quebre? Pode acontecer um corte profundo ou até superficial. Então, com os vidros, esse tipo de embalagem não é uma embalagem adequada para vocês, crianças, mexerem. Portanto, não brincar com o vidro, porque o vidro ele é cortante caso ele quebre. Imagine se você está com um pote de vidro na mão, você tropeça e cai por cima do vidro. Você vai se cortar bem seriamente. Então, não é para brincar com cacos de vidro, não é para mexer nos cacos de vidro caso algum quebre, e nem ficar transportando embalagens de vidro. Com remédios. Nós devemos brincar com remédio? Não, porque o remédio é uma coisa séria. Os remédios, as medicações, são substâncias que nós tomamos quando estamos doentes e não sadios. Esses comprimidos, eles não são essas pastilhas, ou confeitos, ou balinhas que nós consumimos como doces, não. Remédio é coisa séria e não se deve brincar. Se o medicamento que tem na sua casa está fora do prazo de validade, ou seja, ele está vencido, está impróprio para o consumo, ele deve ser descartado. Se tiver, por exemplo, uma cartela com vários comprimidos e esses comprimidos vencerem, o que é feito? Você vai destacar, peça ajuda sua mamãe, sua vovó, seu papai, para destacar esses comprimidos no lixeiro para depois jogar a cartela. Nunca jogar uma cartela cheia de comprimidos fechadinha. Você tem que destacar todos os comprimidos, colocá-lo no lixo para depois colocar a cartelinha vazia. Mas os comprimidos não devem ser destacados, devem ser descartados no lixo dentro da cartela fechadinhos. Então, com remédio não se brinca, remédio é coisa séria. E caso alguém tome um remédio de maneira acidental, essa pessoa poderá ficar bem mal, porque o remédio ele é para combater doenças ou para preveni-las. Mas ele só deve ser tomado com a orientação de um médico. Medicamentos que são tomados sem orientação médica não são recomendados, porque você pode ter alguma reação alérgica ou então passar mal. Então tem que ir ao médico para ele receitar, caso você precise de medicação. Então com remédio não se brinque, não se automedica, que isso é muito perigoso. Com fogo de qualquer origem, velas, isqueiros ou outro objeto, fósforos também, que são comuns nas casas, o fogo ele pode provocar queimaduras sérias, queimaduras graves. E como a nossa pele ficar queimada, ela ficará desprotegida, pois a nossa pele é essa camada
que nos protege contra invasores de vírus, bactérias. Mas quando acontece dessa pele queimar, a sua pele vai ficar desprotegida, porque toda essa camada superficial, se caso ela queimar, você vai ficar desprotegido contra vírus, bactérias ou outro micro-organismo, micróbios também. O que acontece? Você poderá pegar uma infecção. Então, brincar com o fogo não é brincadeira. Quando acontecem as épocas de festejos juninos, que é comum ter em algumas regiões, fogueiras, fiquem sempre distantes da fogueira, para você não cair, para você não se machucar, para você não se queimar. Portanto, nada de brincar com fogo, nem fósforo, nem isqueiro, nem vela, nem no fogão. Não se deve mexer nesse tipo de material, porque pode acontecer um acidente sério. A queimadura é algo que vai doer muito, e se for uma queimadura profunda, vai ter que ir ao hospital para poder tomar algumas medicações e ficar lá internado um tempinho com a observação do médico. Então, nada de brincar com fogo, nem fogão, nem fósforo, nem vela, nem nada disso. Com a eletricidade, não devemos mexer com fios elétricos, não devemos colocar o dedinho lá na tomada. Tem criança pequena que é muito curiosa, que colocar o dedinho lá na tomada e acaba tomando um choque. O que é que esse choque pode provocar? O coração dessa pessoa que levou o choque, ele poderá parar de bater. Então, não se deve brincar com eletricidade. Pisca-pisca que estiver com fio desencapado, ou ferros elétricos, ou qualquer outro material que necessite de eletricidade para funcionar. Se estiver com a tomada danificada, ela deve ser trocada. Se estiver com o fio desencapado, tem que cobrir esse fio ou trocar. E o choque ele pode fazer muito mal também. Portanto, não se deve brincar com fios elétricos nem nada que tenha eletricidade. Com objetos cortantes, facas, estiletes, inclusive até garfos, pode perfurar uma pessoa ou cortá-la. Então não se deve também brincar com tesouras. Vai cortar papel? Use sempre esse tipo de tesoura aqui, que é comum eu usar na sala de aula. Esse tipo de tesoura aqui, olha, a ponta dela é arredondada, ela não tem aquela ponta fina. Essa é uma tesoura escolar, que é própria para vocês alunos utilizarem, mas também tem que começar a colocar os papéis com cuidado para não beliscar o seu dedo, porque vai começar a sangrar e vai arder bastante. Então, ao manusear a tesourinha com cuidado. Com o chão molhado, o que é que pode acontecer com uma pessoa que pisa no chão molhado? Especialmente os pisos que são cobertos, são revestidos com cerâmica. O que é que pode acontecer? O chão fica escorregadio e a pessoa poderá cair. Já aconteceu uma vez, eu levei uma queda porque o chão estava molhado, eu nem vi o chão molhado, acabei escorregando, torci o pé, bati o joelho no chão e ficou bem dolorido por mais de uma semana. Eu não observei o chão e acabei me acidentando dentro de casa. E por isso que nós precisamos ter o cuidado de enxugar o chão caso ele esteja molhado. Deixar sempre tapetes antiderrapantes. Esses tapetes antiderrapantes também são bons para serem colocados na casa para não escorregarmos. Então, se tiver o chão molhado, observar sempre que você estiver passando. Caso o chão esteja molhado, você não escorregar. Então, ficar sempre de olho. E não andar descalço dentro de casa quando o chão estiver sendo lavado. Colocar sempre uma sandalinha de borracha, que tenha o antiderrapante na parte de baixo, uma sandália nova, porque essa sandália de borracha também vai prevenir você de escorregar. Na página 128, tem aqui, olha só, 128, nós vamos ver cuidados na rua e na escola. Primeira coisa, com pancadas na cabeça. Quando você for passando por algum local, se tiver algo que poderá bater na cabeça, abaixar um pouquinho para poder passar. Sempre observar, porque pancada na cabeça é chamada de contusão. E essa contusão poderá doer bastante, vai ficar a mancha roxa, vai ficar com aquele galo que vai doer bastante. Caso aconteça de levar uma pancada, precisa colocar um gelinho para minimizar a dor. Mas observar ao caminhar para você não bater a cabeça nessas coisas que sejam altas, ou nas grades, ou portões, ou até nas portas. Com jogos em locais perigosos. Quando uma criança está jogando bola na rua, que passam os carros, o que poderá acontecer com ela? Um grave acidente.
ela poderá bater a cabeça no chão, então vai ficar um acidente bem grave, ela terá que ir ao hospital. Não se deve jogar bola na rua em locais onde passam carros. Tem os campinhos, os parques, que são locais destinados para as crianças se divertirem sem provocar acidentes, onde os carros não podem transitar. Nessas ruas aqui, olha só o menino correndo numa rua bem movimentada, aqui no meio da rua, jogando bola, ele poderá provocar um acidente bem grave. Então, não devemos jogar bola no meio da rua em locais que sejam perigosos. Com puxões no pega-pega. Esse terceiro aqui. O menino está brincando de pega-pega, só que ele puxa a camisa do colega. O que poderá acontecer? O coleguinha poderá escorregar e cair. E se ele cair, poderá machucar o joelho, poderá machucar a cabeça. Então não devemos também brincar de puxar a roupa de ninguém, nem o braço, nem cabelo, nem nada. Ao brincar de pega-pega, se tocar, somente tocar com o dedinho no ombro do colega, mas nada de puxar a camisa de ninguém, porque isso poderá provocar também um acidente. Com pessoas estranhas. Ao você encontrar uma pessoa estranha, você está brincando no parquinho, não diga seu nome, não diga onde você mora, não aceite nada de um estranho, seja uma balinha, um confeito, um doce, não aceite, porque uma pessoa estranha você não conhece, você não saberá qual é a intenção daquela pessoa, se é boa ou ruim. Mas nós devemos sempre chamar um adulto responsável, um adulto da sua confiança, caso alguém estranho esteja falando com você, seja pela internet, seja também na rua, caso você veja. Então não converse com estranhos, não dê número de telefone, não diga seu nome, não diga onde você mora, não dê nenhuma informação para uma pessoa que você não conhece. Então tem que ter cuidado também com pessoas estranhas. Com pedras. As pedras nas ruas, elas poderão nos fazer tropeçar. Você está lá caminhando, tem uma pedra, sei lá, tropeça e aí poderá fazer uma topada no dedão ou escorregar. Então, as calçadas é dever de todos os governantes cuidar das calçadas das ruas e cada morador é responsável pela construção e manutenção de suas calçadas. Cada morador, cada dono de estabelecimento comercial é responsável pela manutenção e construção das calçadas. E as calçadas devem ser construídas pensando também naqueles cadeirantes, das pessoas com deficiência física ou com alguma necessidade, alguma dificuldade de locomoção. As calçadas deveriam ser todas niveladas para evitar que as pessoas cadeirantes elas fiquem sem transitar pelas ruas. Então devemos também ter esse cuidado. Com objetos cortantes, como nós falamos aqui no comecinho, com estiletes ou tesouras, nada disso deve ser manipulado pelas crianças. Tesoura, quando for utilizar, apenas a tesoura com ponta arredondada, tesoura escolar. Corridas de bicicleta. Ah, tia, mas é tão bom correr de bicicleta assim, é bom. Mas use sempre um capacete, use uma joelheira para você se proteger. Continue brincando, você é livre, você tem o direito ao lazer. Toda criança tem que brincar de bicicleta, de skate, de bolinha, de gude, de bola de futebol, de boneca, de correr, de pega-pega. Isso é normal de toda a infância. Toda criança deve brincar, deve correr, deve realmente extravasar, mas tem que ter alguns cuidados para evitar que você se acidente. Mas se acontecer um acidente com você, é normal uma queda. Toda criança cai, toda criança arranha o joelho, é normal acontecer isso com todo mundo. Caso arranhe o joelho, coloca lá uma aguinha no ferimento, lava o ferimento, coloca lá um band-aid, coloca um curativo e vai brincar de novo, vai ser feliz. Com chutes nos colegas também não devemos chutar ninguém. Além do futebol tem que ter esses cuidados, nas brincadeiras também não brincar de chutar o colega para o colega não se machucar. Ao subir escadas e locais com janelas. Ao subir escadas nós devemos sempre passar com a mãozinha no corrimão, porque se você tropeçar num degrau ou escorregar, quando você está com a mão no corrimão você não cai, você vai lá, segura e não cai. Então é bom sempre subir ou descer as escadas com a mão no corrimão. E também não brincar próximos de janelas, especialmente quem mora em prédio. Os prédios têm que ter as proteções das telas nas janelas para evitar acidentes com os animais e com as crianças. Com pipas em fios elétricos, esse daqui.
Brincar de pipa, toda criança deve brincar de pipa. Quem gosta de empinar pipa assim, vá para uma praia, que é um local que não tem fios elétricos, porque a pipa fica lá enroscada no fio, poderá danificar a rede elétrica, que já aconteceu uma vez na rua que eu moro. Tinham algumas crianças brincando de empinar pipa, e o que aconteceu com aquela pipa? Ficou enroscada, e o menino tentou puxar, tirar a pipa lá que estava enroscada e acabou danificando a rede elétrica. E o que aconteceu? Toda a rua ficou sem energia. Precisou chamar a empresa responsável pela energia elétrica para poder consertar e colocar um novo fio. Veja que trabalhando. Todo mundo da rua ficou sem energia. Portanto, não se deve brincar de empinar pipa em locais onde tem fios. Vá a uma praia, vá a um campo aberto, que é o local mais adequado. Além de ter muito vento, para você empinar sua pipa bem longe para você se divertir. Pontas de lápis. Usar o apontador para fazer a pontinha do lápis, mas nada de brincadeira de ficar furando o coleguinha ou de ficar espetando, não. Com pontas de lápis não devemos brincar. O lápis foi feito para escrever e não para ser utilizado em brincadeiras. E com buracos nas ruas e calçadas. É responsabilidade de todos os governantes, prefeitos, cuidar das calçadas nas ruas que nós transitamos. E é dever de todo morador também cuidar de sua própria calçada. Se tiver um buraco, sinalize. Ou então observe se tem um buraco na rua, desvie para você não se acidentar. São alguns cuidados que nós devemos ter para evitar certos acidentes. Alguma dúvida, turma do segundo ano? Você já sabe como se prevenir para evitar os acidentes. A nossa atividade de hoje de classe será nas páginas 129 e na página 130. Para casa, como vocês já notaram, será na página 131. Coloque em classe, dia 29, primeira questão. Complete a cruzadinhas com as palavras usadas para preencher as frases abaixo. Letra A. Devemos usar de segurança ao andar no carro. Assim que você entra no carro, o que é que você deve colocar? O cinto de segurança. Complete com a palavra cinto. Esse cinto é com C. Na língua portuguesa existe sim o cinto com S, só que é do verbo sentir. Aqui é um substantivo comum, mas ele é usado para cinto de segurança com a letrinha C. Cinto com C. Letra B. Lá no finalzinho tem dizendo assim: é preciso tomar cuidado quando recortar papel com a... Olha a minha aqui. Tesoura. Escrevam lá a palavra tesoura. Tesoura tem um N no meio com S. Zó. S com som de Z. Letra C. Não empine pipas perto de elétricos. De fios. Fios elétricos. Letra D. Não devo na piscina sem supervisão de um adulto. Não devo nadar, pois pode acontecer um afogamento. Se você sabe nadar, mesmo assim, tem que ter a supervisão de um adulto, olhando para não acontecer nenhum acidente com piscina. Letra E. Não devo mexer na... Posso tomar um choque. Não devo colocar o dedo onde? Na tomada. Muito bem. Escreva a palavra tomada. Tomada. F. Brincar com quebrado pode causar corte. Brincar com... Não devemos brincar com vidro para não nos cortarmos. E se acontecer de quebrar algum vidro, um copo, um prato, precisa pegar a pá, a vassoura, recolher, colocar dentro de uma folha de jornal, embrulhar para colocar no lixo, para que o gari, quando for recolher o lixo, ele não se corte. Ou colocar dentro de uma garrafa PET, porque você vai sinalizar para o gari que ali é um objeto cortante, para ele também não se acidentar. Então tem que ter esse cuidado com o descarte dos vidros. E a letra G, brincar com pode queimar. Brincar com o que pode queimar? Com fogo. Então não devemos brincar com fogo, porque o fogo pode provocar um sério acidente. Então vamos colocar as palavrinhas. Cinto, já tem o C. Letra B, tesoura.
tesoura. Letra C, fios. Aqui tem a palavra cuidado. Fios. Letra C. Letra E, tomada. Vamos aproveitar a letra A daqui. Tomada. Aqui, depois de tesoura, tem nadar. A palavra tomada. A palavra cuidado. Cinto. Fios. E nadar. Aqui embaixo, fogo. Vocês vão completar. E depois, com a palavra vidro. Completem com as palavrinhas da nossa cruzadinha. Pause o vídeo para anotar e vamos para a próxima página. Na segunda questão, da página 130, diz assim: indique o tipo de acidente que pode ocorrer em contato com fogo, fogão e fogo. O que pode acontecer? Queimadura. Escrevam a palavra queimadura. Q-U-E-I. Queimadura. Escrevam a palavra queimadura. Com a faca e a tesoura pode acontecer cortes. Com os animais bravos, que nós também não devemos mexer no animal quando ele está dormindo, pode acontecer o quê? Uma mordida. Escreva a palavra mordida. Ou até mesmo doenças. Com os pregos e parafusos, o que é que pode acontecer? Perfurações. Perfurações, você pode colocar também cortes, ferimentos, também pode colocar. E a última, vidro quebrado, também pode acontecer os cortes. Também não devemos mexer com os animais quando eles estiverem dormindo ou comendo. Se o animal está dormindo, deixa o animalzinho lá quieto, para ele não lhe morder ou provocar doenças. Terceiro, escreva 2 cuidados que você toma para evitar acidentes na rua e na escola. A resposta pessoal, eu vou colocar aqui 2 sugestões. Para evitar um acidente na rua, olhar com atenção antes de atravessar. E atravessar a rua. É um cuidado também que devemos ter antes de atravessar, olhar para os 2 lados da rua, mesmo que esse outro lado da rua seja apenas mão única, porque pode vir uma bicicleta ou uma pessoa na contramão e aí provocar um acidente. Então, mesmo que seja um único sentido, você tem que olhar para os 2 lados antes de atravessar a rua. Na B, vamos colocar agora um acidente da escola. Evitar de pisar no chão molhado. Pode acontecer do chão estar sendo lavado, ou choveu, então não pisar no chão molhado para evitar escorregões. Tia, eu vou colocar outra resposta. Fique à vontade, é a resposta pessoal. Vamos para a quarta e última questão. O quarto diz que cuidados você acha que devemos ter nas escadas. Sugestão também de resposta. Vamos colocar: subir com a mão no corrimão. Escada também não é local para ficar. E próximo, nos ônibus. Que cuidados nós devemos ter com os ônibus? Observar os degraus e portas de embarcar. Essas são algumas sugestões. Fiquem à vontade se vocês quiserem alterar alguma coisa. Ok, turma do segundo ano, finalizamos a nossa aula de ciências. Eu já agradeço a sua participação e te vejo agora quarta-feira. Um beijo, meu segundo ano.
te espero agora na quarta. Tchau, gente, até mais. Tchau, tchau.